E estreou na última semana um live action que nem pedimos. Lilo e Stitch está entre nós na sua versão live action. Seria muito dizer que é mais um sucesso da Disney? Então fica aí que hoje eu vou te explicar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui para falar para você sobre Lilo e Stitch, a versão live action que lançou na semana passada. Então, a gente ainda nem se recuperou direito daquele gostinho amargo que Branca de Neve nos deixou, e agora já temos então um novo live action relançando um sucesso da Disney de 2002. Mas eu vou trazer para vocês esse sucesso entre aspas, porque eu gostaria de falar que eu passei o final de semana inteiro tendo na minha timeline do YouTube e também no Instagram alguns influenciadores falando que o filme de 2002 foi um sucesso, que a franquia Lilo e Stitch no Brasil foi um sucesso. E, gente, só um pouquinho que a história não é bem assim. É por isso que às vezes é bom tu teres contato com um influenciador que passou por determinados períodos da história e que não vem aqui só contando um texto pronto de internet. Eu já sentei aqui hoje com sangue nos olhos, porque eu quero contar para vocês um pouco da história de Lilo e Stitch que pelo menos eu não vi em nenhum dos vídeos, porque os influenciadores eles buscam as informações no Google e muitas vezes eles não viveram aquela época e não sabem o que falar e acabam falando besteira, óbvio. Então vamos lá, o filme original ele lançou no ano de 2002. Como é que era o Brasil em 2002? Nós não tínhamos acesso à internet tão fácil, já existia acesso à internet, mas não era essa coisa fácil de termos um celular. Celular ainda era aquele modelo Nokia 5120, que bombava quando era a versão I, que mandava mensagem, e os aparelhos de DVDs naquela época, eles estavam sendo introduzidos no Brasil. E o que isso quer dizer? Quer dizer que do ano de 1998, quando tiveram os primeiros aparelhos de DVD, eles custavam ali entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Em 1998, se hoje esse valor ainda é dinheiro, imagina naquela época. E o que aconteceu com Lilo e Stitch? Ele foi lançado nos cinemas em 2002, porém ele chegou para home video em 2003. E a Disney já estava seguindo um movimento mundial de fazer mais lançamentos de home video em DVD. Porém, o DVD ele começou a decolar lentamente, de uma forma muito elitizada nos anos 2000, e quando lançaram Lilo e Stitch em 2003, eles apostaram muito mais no lançamento em DVD. Porém, nós tivemos a Copa do Mundo de 2002, que foi no Japão, e o Brasil tinha praticamente todos os jogos, se não durante a madrugada, de manhã bem cedo. Então, aquele movimento que a indústria estava fazendo de vender mais aparelhos de DVD e começar a aposentar o VHS, ele foi muito invertido no ano de 2002 no Brasil, porque as pessoas voltaram a comprar VHS para que pudessem gravar os jogos. E eu lembro de ver na época jornais, matérias falando que as empresas não estavam dando conta de produzir VHS que estavam em falta porque todo mundo queria gravar os jogos para assistir no dia seguinte. Então Lilo e Stitch veio no meio dessa bagunça onde no mundo todo estavam começando as vendas de DVD, que também tinham um valor muito mais caro, e os aparelhos de DVD já estavam mais acessíveis, e o Brasil continuava com o VHS muito forte. Lilo e Stitch então foi lançado em VHS e DVD, porém em VHS ele foi lançado em poucas tiragens, o que acabou fazendo com que o produto se esgotasse muito rápido e ficaram apenas versões em DVD. Então naquela época, se tu não assistisse o filme ao cinema, a tua opção era assistir em VHS. Como não tinha VHS para o pessoal comprar e para assistir, Lilo e Stitch ele não foi aquele sucesso todo no Brasil. Então quando a gente vê um influenciador falando que Lilo e Stitch foi um sucesso no Brasil, ele foi um sucesso que veio depois, com as pessoas tendo acesso ao DVD, acesso à internet, e então o produto em si, Lilo e Stitch, foi mais divulgado no Brasil. Vocês conseguem entender então que o movimento dele, o desenho, ele foi totalmente prejudicado por conta dessa troca de DVD para VHS? Então agora vamos falar um pouquinho do filme. Ambientado no Havaí, ele aborda temas como perda, pertencimento e família. A relação da Lilo com a irmã Nani
e a chegada do Stitch, que é o Experimento 626. Após o filme de 2002, nós tivemos uma expansão da franquia com sequências que foram lançadas em home video apenas e também séries de TV. Nós tivemos ali então, no ano de 2003, Stitch, o filme, que foi lançado então direto para home video, e ele serve como uma ponte da história de Lilo e Stitch para a criação de uma série. Aí sim, então, de 2003 a 2006, nós tivemos Lilo e Stitch, a série, que teve 65 episódios e foi produzido pela Walt Disney Television Animation. O foco, então, dessa série era capturar e reintegrar os 625 primos do Stitch. Porém, lá em 2005, antes de concluir a série e lançar esse filme, que era para finalizar a história da série, eles lançaram Lilo e Stitch 2, Stitch Deu Defeito, que ele ignora, então, os eventos do filme de 2003 e também da série. Então agora vamos falar sobre esse live action que estreou na semana passada, que tem o nome Lilo e Stitch, Live Action 2025. Estrelado, então, por Maya Kealoha e Sidney Agundong, esse filme ele dá uma ênfase aos laços de família e no conceito de Ohana, que também é apresentado no desenho. A recepção da crítica até então ela é mista, mas elogiada por sua emoção e fidelidade. Eu vou agora então eu vou falar um review do filme com alguns spoilers apenas, mas nada que vai alterar a sua experiência do filme no cinema, caso você vá assistir. Mas eu vou deixar aqui a minha dica antes de ir para a parte com spoiler, então espera lançar em home video que vale mais a pena, ok? Eu vou começar falando pelas atuações, que foi algo que me incomodou um pouco, principalmente por conta da Maya Kealoha. Eu entendo que é uma criança, mas em momento algum ela me passou a identidade que a Lilo me passava nos desenhos. Ela me lembrou muito até a Tainá, aquele filme que teve ali nos anos 2000 e alguma coisa no Brasil, e tem alguns momentos da atuação dela em que ela atua com o Stitch que tu vê que ela tá olhando pro nada. Eu entendo que é uma criança, mas eu também entendo que milhares de crianças devam ter aplicado para essa vaga de Lilo. E essa menina simplesmente não conseguiu me vender a ideia de que ela é a Lilo. Isso significa que ela tá atuando mal, que ela não... Eu acho só que ela não carrega o personagem. A irmã dela, que é a Sidney Agundong, que faz a Nani, também não me passou muita credibilidade. Parece que o filme live action ele perdeu a essência dos personagens, sabe? Que eram pessoas com contornos. A Lilo, tu vê que ela é um pouco mais cheinha. Tu vê que a irmã dela também, os contornos, os traços do desenho são assim, tipo, pessoas que não são extremamente magras. E eu achei a irmã da Lilo, ela é assim, tipo, fitness, é uma musa fitness, que não diz nada a ver com aquilo que a gente via no desenho. Então eu acho que quebrou um pouco a experiência, as duas personagens, não acho que elas sentaram bem nos papéis. Teve outra coisa que me incomodou muito também, que foi a questão do Zach Galifianakis e do Billy Magnussen. Eles fazem respectivamente Jumbo e Peckley, e simplesmente a Disney optou, eu acredito, porque para redução de custos, de transformar os personagens, que são monstros do espaço, em dois humanos. Eu acho que ali começou a perder muito já a essência do filme que a gente via. E também houveram inclusões de personagens que para mim não fizeram sentido e diferença nenhuma. E até vieram assim, tu tens mesmo que te libertar das tuas crenças para acreditar em algumas coisas. E é o caso da vizinha da Lilo, que é introduzida, que se chama Tutu, vivida pela atriz Amy Hill. E parecia que a Disney estava querendo bater cotas de pessoas do Havaí e resolveu trazer novamente, até acredito que por uma homenagem. Até entendo, que legal, trouxeram a tia Kahareova de volta, mas dessa vez para interpretar a Miss Kekoa. Vale lembrar que a tia, ela foi a voz da irmã da Lilo na franquia, principalmente nos desenhos originais, lá nos filmes, e resolveram trazer ela como uma assistente social. Porém, aquele papel que a gente vê no desenho do Lilo e Stitch, que era que era um assistente social, que ele também era investigativo e parecia parte do MIB, Homens de Preto, perdeu-se porque colocou-se assim uma coisa doce de uma assistente social que está querendo ajudar, e incluíram um novo personagem, então, apenas para fazer
um papel investigativo que é vivido pelo Courtney B. Vance, que faz então o Cobra Bubbles, que é apenas um agente que aparece no filme investigando as coisas. Então me parece que aquele papel de assistente social do desenho foi dividido em dois para dar então essa questão para a tia, uma homenagem, certo? Que quiseram trazer um papel muito legal, um personagem muito legal. Só que assim, no final do filme, só para vocês terem uma ideia, ela simplesmente some. Começam a procurar a Lilo na floresta e ela sumiu. Não, a personagem só volta no final para dizer que ela então tá trazendo uma alternativa, que é deixar a Lilo com a vizinha Tutu, porque a irmã não vai mais ter condições de continuar cuidando da Lilo. Aí a irmã resolve que vai então para a faculdade. Umas coisas assim que, meu Deus do céu, para que mexem naquilo que já é bom? Uma coisa que me chamou muito a atenção no filme foi uma ambientação que eu achei muito pobre. Para mim, assim, o jeito que eles contextualizaram o Havaí e que eles trouxeram tanto os cenários como a casa da Lilo, principalmente. A casa da Lilo, gente, parece assim uma casa de gente muito pobre, que tem as telhas, uma telha branca, uma telha verde. Achei assim que eles forçaram e pegaram pesado demais na ambientação pobre. E eu, por exemplo, eu tinha como ambientação, na minha ideia de Havaí, eu ainda não conheço o Havaí, nunca fui lá, mas a impressão que eu tinha de Havaí seria aquela coisa que a gente vê no Eu, a Patroa e as Crianças, ou até mesmo na primeira temporada do White Lotus. E esse filme, pra mim, ele descontextualiza totalmente. Outra coisa também que me chamou muita atenção é que, como no desenho a Lilo ela é muito apegada ao Elvis Presley e tem diversos momentos dela ouvindo Elvis Presley, do Stitch vestido de Elvis Presley, fazendo uma performance de Elvis Presley, ela se tranca no quarto, ela fecha a porta, ela coloca Elvis Presley para assistir e parece que eles encararam essa associação, eles tentaram desassociar a personagem do Elvis Presley, que era algo muito fofinho, que chamava muita atenção e que até eu acho que puxava mais para as vovós, né, da nossa época, para gostar do personagem, que conseguiam fazer esse link, e parece assim de forma bem tímida e breve no desenho, e isso me incomodou um pouco, porque parece assim que perdeu, porque parece que ficou vergonhoso a Lilo gostar do Elvis. E isso, para mim, assim, bateu um martelo o fato de que o Stitch Presley, que foi muito conhecido, tem várias figurinhas, que é o Stitch vestido de Elvis Presley, ele aparece só numa cena pós-crédito. Então nem incluíram essa cena do Stitch performando Elvis Presley no filme, só colocaram ele vestido assim no final e aparece de relance e deu. E como eu falei então, o final alterado pra mim foi uma coisa que me incomodou muito, o fato da irmã ficar estudando, e eles ficam com uma arma que abre portais de um local para o outro, então acaba que a irmã da Lilo vai visitar, mas ela usa a arma para voltar e dormir abraçada com a Lilo, uma coisinha assim, é fofo, é fofo, mas não tem nada a ver com o desenho, e se tivessem seguido o que tinha no desenho, teria sido bem melhor. Mas enfim, aqui ó, lavei a alma falando desse filme. A gente já vem de uma série de live actions desastrosas, que começou ali ladeira abaixo na Pequena Sereia, Branca de Neve então lacrou pro chão, e Lilo e Stitch assim, ele tenta meio que fazer um play safe, mas ao mesmo tempo perde a identidade do original, o que no meu caso foi uma coisa que me deixou muito chateado, principalmente cenas assim que foram acrescentadas para ampliar um pouco mais ali a emoção ou para ampliar um pouco mais a história das personagens, que no final das contas não agregaram em nada. Simplesmente assim, dá para fazer um delete que não perdeu nada. Então, para finalizar a trajetória da franquia Lilo e Stitch, desde o lançamento do filme original em 2002 até a adaptação do live action em 2025, mostra como uma história simples e emocionante e poderosa pode atravessar gerações e formatos com sucesso. Mas, particularmente, acho que sucesso é uma palavra forte demais para esse filme. E me conta, vocês já assistiram o filme? Vão assistir no cinema? Vão esperar para o live action? Façam isso. Deixa aqui embaixo para mim. Não se esqueça de verificar a sua inscrição, deixar o seu like no vídeo e caso algum amigo possa ter interesse nesse assunto, compartilhe o vídeo.